No quadro É o Seu Direito de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é sempre muito delicado: demissão de um emprego. E para tirar todas as dúvidas, a repórter Juliana de Paula está com um especialista no nosso estúdio em Campinas e fala com a gente agora ao vivo. Oi, Ju, tudo bem por aí? Bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia, tudo certo por aqui? Bom dia para você também acompanhando aqui o BTV da gente. Agora vamos falar sim sobre esse assunto polêmico e que com certeza todo trabalhador tem sempre ali algumas dúvidas em relação à demissão, que tipos, como funciona. E para a gente ficar sabendo todos os detalhes sobre esse assunto, a gente convidou aqui o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, professor e especialista em Direito do Trabalho e Processo Civil. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo Boa bem? tarde, bom dia. Agora até me confundi. Bom dia, doutor. Bom dia. E antes de começar conversando com o senhor, eu quero deixar para o pessoal de casa o nosso WhatsApp, porque você pode participar e ajudar a gente também nessa entrevista, tá? Então anota aí o número, é o 98819-8000, 98819-8000. Estou aqui com o celular na mão, acabei de conferir, é bom dia ainda, doutor. Ah, é? 11h57, estamos Às ao vezes pode ser vivaço. bom dia pela fome também, né? Então, É verdade. Bom, Bom, mas vamos lá então, começar falando desses tipos de demissão, doutor. Existem vários tipos ali, o que a gente precisa, enquanto trabalhador, saber em relação a isso? As formas de demissão, elas são variadas, embora algumas impraticadas, né? Como, por exemplo, por consenso mútuo, uma rescisão por consenso mútuo, agora também com a nova reforma trabalhista, existe essa possibilidade de se fazer um acordo para a própria rescisão, né, que ainda não está sendo tão aplicada. Mas, no geral, né, nós tínhamos a demissão antigamente. A demissão por dispensa imotivada do empregador por empregado, o pedido de demissão e a justa causa do empregador para o empregado. E o que não era muito comum os empregados saberem é que é possível o empregado aplicar uma rescisão de contrato por justa causa no seu empregador. Isso é interessante, acho que muita gente não sabe mesmo. Como que funciona isso? Porque a gente sabe da justa causa do empregador para o empregado, para o trabalhador. Como que é quando é do outro lado a história? As questões para se aplicar a justa causa, né, na verdade, do empregador para o empregado, é quando o empregado deixa de cumprir com suas obrigações, né? E aí existem algumas variações no artigo 482 da CLT que prevê quais são as hipóteses de aplicação da justa causa. No artigo seguinte, o 483 da CLT, ele vai dizer a mesma coisa com relação ao empregado. As obrigações oriundas do contrato de trabalho de responsabilidades da empresa, elas devem ser cumpridas sob pena de o contrato ser rescindido por justa causa. Exemplo, pagamento reiterado de salários atrasados, não pagamento da Previdência Social, não pagamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, você exigir do empregado trabalho aquém das suas forças, você assediar moralmente o empregado. Todos esses fatos, eles levam à possibilidade de o empregado declarar rescindido o seu contrato de trabalho por justa causa contra o empregador e receber todos os seus direitos como se demitido fosse. E às vezes até mais, às vezes até uma indenização, dependendo da situação que gerou aquela rescisão de contrato de trabalho. Certo, doutor. Chegou aqui uma pergunta para a gente do Fábio de Hortolândia. Ele fala assim: descobri que o meu patrão, o empregador, não estava depositando o fundo de garantia, o FGTS. O que ele pode fazer? Ele pode fazer alguma coisa para denunciar, enfim? Na verdade, ele pode denunciar junto à própria Delegacia do Trabalho, pode denunciar isso diretamente ao Ministério do Trabalho, à Caixa Econômica Federal, para efeitos de tomada das medidas administrativas cabíveis. Com relação à obrigação dos depósitos, ele pode entrar com uma ação contra a empresa, mesmo que trabalhando, para obrigar a empresa a fazer esses depósitos do fundo de garantia. Eu entendo que esse fato isoladamente, entendimento meu, né, mas eu diria que a grande maioria dos desembargadores e juízes também acompanham esse entendimento, é no sentido de que esse fato isolado não daria a justa causa do empregado ainda, né, para com o empregador. Mas entrar com a ação, sim, ele pode entrar com a ação com certeza absoluta. Coincidentemente, o Leonardo de Valinhos perguntou algo parecido. Ele falou: eu gostaria de saber se a empresa não está depositando FGTS, depois de algum tempo ele caduca? Vamos ver se a gente conseguiu entender a pergunta dele, né? Se o FGTS caduca, foi a palavra utilizada pelo Leonardo. Na verdade, há entendimentos diferenciados a respeito disso, tá? Mas por cautela, por excesso de cautela, sim. Então, nós vamos considerar que da rescisão do contrato de trabalho ou da propositura da ação, você retroage
5 anos para você buscar os seus fundos de garantia. Então, se você trabalhou 15 anos numa empresa e ela não depositou os 10 primeiros anos, você vai acabar recebendo na justiça apenas os 5 últimos anos. Poxa vida. Então, para você evitar isso, na verdade, faz aquilo que nós falamos na pergunta anterior. Você entra com a ação, mesmo que trabalhando, obrigando ele, para evitar que essa questão de caducar, na verdade, é da própria prescrição do direito, né? Certo. Bom, deixa eu ver, tem tantas perguntas aqui que a gente recebe. Em relação, então, à rescisão de contrato, doutor, que acaba também surgindo muita dúvida no empregador, no empregado, no trabalhador. Como que é esse processo? O que eu tenho direito? Quando que eu posso começar a receber? Só pode começar a responder essa questão que a gente volta no próximo bloco com mais um pouquinho da entrevista também. Como que funciona essa questão da rescisão? Olha, todas as rescisões, ela tem os prazos estabelecidos de pagamento das verbas rescisórias no artigo 477 da CLT. Ele vem dizer, por exemplo, que no aviso prévio cumprido, você tem até um dia útil após o término do prazo do aviso prévio para recebimento das suas verbas rescisórias, e no caso do aviso prévio indenizado até 10 dias dessa data. Então, nesses prazos, a empresa deve depositar todas as verbas rescisórias devidas, como, por exemplo, os 40% do fundo de garantia, as férias proporcionais e ou vencidas, 13º salário proporcional, saldo de salário, aviso prévio e etc. São as verbas que compõem a rescisão do contrato de trabalho. Mas, basicamente, o que nós precisamos saber são desses prazos, tá? Não se confunda esse prazo com uma homologação. Se o trabalhador efetivamente tiver uma homologação determinada ou ela agendada para daqui a 40 dias, não significa que a empresa pode se privilegiar disso e depositar as verbas rescisórias em 40 dias. Se o prazo é de um dia, ela deve depositar em um dia. Se o prazo é de 10 dias, deve depositar nos 10 dias, sob pena de pagar uma multa equivalente a um salário nominal dele pelo atraso no pagamento dessas verbas. Tá certo, doutor Giovanni, a gente volta já já. Vou passar lá para a Van, mas antes, lembra, aproveita para você mandar sua mensagem, sua pergunta, que no próximo bloco a gente volta com mais entrevista. Olha, nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 98819-8000. A gente volta já já. Van, com você aí. É isso aí, Ju. Tá chegando bastante pergunta aqui. Já já a gente volta com vocês para continuar, tá bom? Obrigada. Até já, Ju.